Olá, boa noite, tudo bem? Mais uma noite aqui, mais uma live, sempre pertinho das 8 horas da noite, às vezes em ponto, às vezes um pouquinho antes, mas sempre por volta desse horário. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre os demais dons ministeriais e seus usos. Por que os demais? Porque ontem eu estive aqui, você esteve aí comigo e a gente fez uma live falando de 5 dons ministeriais que atuam na liderança, sendo eles dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, pastor e mestre. Então, nós vamos falar aqui dos demais dons ministeriais. Como nós falamos ontem, esses dons, assim como os espirituais, são para a edificação do corpo de Cristo, para ajudar os que ainda não creem a passarem a crer e os que já creram a serem edificados cada vez mais em Cristo. Os dons não são dados a nós pela nossa capacidade, muito menos pelo nosso merecimento, mas é pela graça de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 10, diz que cada um administre em amor o dom que recebeu. É muito interessante falar sobre dons ministeriais, porque os dons ministeriais, como nós falamos no outro vídeo, ele não é como os espirituais, que você recebe o dom, mas esse dom só vai acontecer no momento que o poder de Deus via se alinhar com esse dom. Já o ministerial não, o ministerial você recebe esse dom e o poder de Deus está sempre disponível a você para usar aquele dom. Então nós vamos falar dos outros, além do que já falamos ontem. Não vamos repetir o que falamos no vídeo de ontem, sobre o dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, pastor e mestre. Então nós vamos falar de outros dons aqui, todos ministeriais. Eu quero começar pelo dom de ensino. Eu até citei ele ontem, e que é um dom muito parecido com o dom de mestre, mas numa escala menor. Vamos usar essa linguagem aqui. O dom de ensino é o dom que Deus concede a alguns por meio da didática, para que alguns, por meio da didática, venham a ensinar aos demais discípulos. Esse dom é citado em Romanos 12, 7. E o que vem acontecer isso? É uma pessoa que tem uma capacidade de receber um conhecimento, absorvê-lo a partir da leitura, de uma explicação, enfim, e passar aos demais. É aquela pessoa que sabe não só entender, mas sabe repassar, tem aquela didática para que as pessoas o compreendam, para compreender o que aquele professor está falando. É muito interessante que quando nós falamos sobre escola bíblica dominical, eu vi um texto, uma reflexão, compartilhei no meu Facebook, sobre como muitas das vezes nós vemos pessoas despreparadas sendo colocadas para dar aula na escola bíblica dominical. Ele foge do assunto, ele mistura, daqui a pouco ele está contando historinha da vida dele. Eu acho até que um exemplo da vida dele é plausível ser falado, mas quando nós vamos ver, muitas vezes, eu já tive essa experiência de sentar. Eu adoro escola bíblica dominical, eu acho que é o evento semanal mais importante da igreja local. Por quê? Porque ela te ensina a palavra, é a palavra que edifica, é a palavra que te leva a adorar, é a palavra que te fortalece, é a palavra que santifica. Então eu acho muito importante. E quando nós vamos ver, às vezes escola bíblica, eu já tive experiência de sentar em escola bíblica e a pessoa falar historinha da netinha. Quero saber da historinha da netinha dela. Quero saber o que a Bíblia fala sobre o assunto, ter explicação. Então, nós vamos ver essa questão. É muito importante o dom de ensino para que o indivíduo, ao receber esse dom, ele tem essa facilidade de absorver o conhecimento e passar de uma forma bem didática que os demais entendam. As igrejas locais precisam entender
e saber perceber quem tem esse dom, como também o de mestre, e colocar essas pessoas para ministrar o ensino. Então, isso é fundamental. Nós vamos ver o outro dom aqui, o dom de exortar. O comentário Beacon, ao se referir a esse dom, coloca-o em total ligação com o dom de ensinar, dizendo que cada um desses dons significa uma comunicação da verdade do Evangelho ao ouvinte, efetivada de diversas maneiras. Em uma delas é explicada, em outra é aplicada. Como assim? Já vamos falar. Mas continuando aqui o comentário, Beacon diz: contudo, esta comunicação nunca deve ser explicada sem ser aplicada, e nem aplicada sem ser explicada. O que é isso? O dom de exortar. O que é exortar? Pode ser uma palavra mais, conforme a gente acha, mais repreensiva. Uma palavra pode ser uma palavra de ânimo, pode ser uma palavra de despertamento, pode ser uma palavra vinda mais para a pessoa viver uma santidade. Mas vamos lá, como nós falamos ontem que o dom ministerial de profeta tem, o que recebe esse dom tem uma pregação mais voltada para a exortação, e eu falei que é a ratificação das doutrinas do apóstolo. Então é tipo assim: você não conhece? Então faça. Perceba a ligação do ensino, o dom de ensino, com o dom de exortar. Porque o dom de ensino, ele vai te ensinar as doutrinas bíblicas, ele vai te ensinar os preceitos de Deus, ele vai te ensinar o que é viver com Deus. E o dom de exortar vai te falar para aplicar o que você já entendeu, o que você já foi ensinado. Então, você não pode ter uma explicação que não seja aplicada, porque é semelhante, como a Bíblia diz, aquele que ouve as palavras do Senhor e não a pratica é um insensato. Enquanto da mesma forma você não pode aplicar algo que não lhe foi ensinado. Uma vez no seminário, um aluno me perguntou algo muito interessante. Nós estávamos falando sobre orientação aos jovens. Ele falou assim: não é melhor só dizer que não pode? Eu falei: não. Porque se você falar não pode para o jovem, ele vai se perguntar o porquê não pode. E quando você passa para ele somente o não pode, ele fica com uma sensação de que você está achando que ele não tem capacidade de entender. Ele pode pegar uma explicação na internet que pode ser boa, pode ser ruim, vai dar crédito àquela explicação porque você não lhe deu nenhuma, e outra, ele pode tirar, a sua atitude pode fazer ele perder o crédito em você. Então é necessário que haja uma explicação, e não simplesmente pode isso, não pode aquilo, deve ser assim, não deve ser assado. Então o dom de ensino e o dom de exortação, eles andam alinhadinhos, tá bom? O dom de exortação, ele tem um papel muito importante. Araújo comenta que esse dom é para encorajamento, apelo, conforto, orientação ou consolação e genuíno amor cristão. O que é isso? Você está exortando uma pessoa, e às vezes as pessoas não gostam de palavras exortativas, quando na realidade essa pessoa está lhe demonstrando amor. Porque sem amor é semelhante ao seguinte: você quer ir pelo caminho errado? Ah, vai, meu irmão, problema seu, tô nem aí. Mas quando a pessoa te exorta, te anima, te desperta, te chama a viver com Deus, a praticar o evangelho que você já conhece, ela está dizendo assim: eu me importo com você. Então é um dom muito importante. E aí vem o dom de servir, terceiro aqui dessa lista de hoje. O dom de servir, nós vamos encontrar em Romanos 12:7, onde algumas versões vão traduzir como servir e outras como ministério. Lembre que ministério e serviço são sinônimos. Então nós vamos encontrar uma situação aqui, que essa palavra no grego é diaconia.
não que esteja ligado ao cargo eclesiástico de diácono. Lógico, um diácono tem que servir, né? Mas não está intimamente ligado. Não quer dizer que alguém que recebeu um dom de servir inevitavelmente tem que ser diácono na igreja. Nós vamos chegar numa situação que a pessoa que tem o dom de servir é aquela pessoa que é mais propensa a servir. Eu falo muito que a gente pode contribuir com a obra de Deus de diversas formas. É entregar um folheto, é fazer um culto na rua, é dar uma assistência ao necessitado, é pregar, é louvar. Aí vai depender de cada um. Se eu louvar, sai todo mundo. Se eu cantar na igreja, sai todo mundo correndo. Então vai depender de cada um, da sua capacidade, do seu dom, do seu talento natural também, em alguns casos. Você vai chegar numa situação que limpar o banquinho lá da igreja também é obra de Deus. Você está trabalhando para um bom ambiente de culto. Arrumar o som antes do culto também é. Vai ter faxina na igreja. Opa, estou aí, conte comigo. Isso também é obra de Deus. Você vai ver que tem gente que é mais propensa a participar disso. Chamou ela para servir, para fazer alguma coisa, para ajudar, ela está lá. É um indicativo que essa pessoa recebeu o dom de servir. Outro dom, o dom de liderança. Você vai ver que tem pessoas que ela tem esse dom de liderança, ela sabe liderar, ela tem um pensamento em capacitar pessoas, instruí-las, orientá-las, direcioná-las. Ela tem uma proatividade. Ninguém pode ser líder se não tem proatividade. Aquela pessoa que, se ninguém mandar ela fazer nada, ela fica lá assim, ó, perdida. O que eu faço? Não, ela tem que ter uma proatividade. Ela já sabe que é para fazer aquilo, vai lá e faz. Então, tem pessoas que têm esse dom de liderança. Não necessariamente vai ser um pastor de igreja, mas pode ser um ótimo líder de jovem, pode ser um ótimo líder dos homens, uma ótima líder das mulheres, pode ser alguém que lidere um departamento da igreja de uma forma muito boa, pode ser um ótimo líder de evangelismo, algo tão importante. Então você vai pegar esse dom está aí em Romanos 12:8. Você vai ter o dom de governo, muito parecido com o dom de liderança. Esse dom é citado em 1 Coríntios 12, no versículo 28. Também é chamado de dom de administrar. O que vai acontecer com esse dom? O que esse dom vem a nos direcionar? É um dom que é muito simbolizado pelo timoneiro do navio. Oliveira comenta o seguinte: embora o dom de governar ou administrar seja muito semelhante ao de presidir ou de liderar, existem algumas diferenças. O que preside em um nível hierárquico maior estabelece as diretrizes e metas gerais para a igreja, apontando o alvo e direção a ser seguida. Por outro lado, o crente que recebeu o dom de governar ou administrar trabalha em um nível hierárquico menor. É tipo um executivo. Por meio do dom de governo, o crente é capacitado por Deus para administrar bem uma igreja. Esta administração é tanto de recursos humanos como financeiros. Eu conheci pessoas que, para dirigir a igreja num sentido espiritual, era muito bom, mas para cuidar de finanças, terrível. E tem gente que é muito bom para cuidar das finanças, mas terrível para dirigir espiritualmente. Já ouvi sobre igrejas que ela tem um pastor só para cuidar da parte espiritual e o outro para cuidar da parte administrativa, financeira. É possível. Você vai ver que aqui tem algo muito interessante, que são os recursos humanos. Quando você vai fazer um trabalho, você não vê só o que você tem de dinheiro, você precisa de trabalho humano. Então quando você vai ver, vamos fazer algo na igreja, vamos, é necessário, é prioridade, eu tenho tempo, eu tenho recursos financeiros, eu tenho recursos humanos, tudo foi dito sim, beleza, vamos fazer.
Então isso é uma questão de administração. Por isso que às vezes você vai ver gente que mete os pés pela mão porque não tem essa questão administrativa. Enquanto você vai ver gente que é muito boa nisso. E a igreja precisa reconhecer. Peraí, fulano, a gente vai botar fulano ou ciclano nessa função de administrar? Pô, o fulano não é legal, mas o ciclano, ó o ciclano. Entendeu? E aí vem o dom de misericórdia e socorro. Alguns vão olhar como dons diferentes, outros como o mesmo dom. Eu vejo mais para um lado de ser o mesmo dom. É o último na lista de Romanos 12. Porém é tão importante como os demais. O que seria isso? É aquela pessoa que tem mais compaixão pela miséria alheia, pela necessidade do outro, mais empático com a situação do outro. Dever do cristão ajudar o necessitado, sem dúvida, mas você vai ver que tem gente que é mais propícia a ajudar, a socorrer, a acolher em alguns momentos aquela pessoa que tem essa necessidade. E é muito interessante. Eu estava conversando com os alunos, dando aula no seminário, até essa questão de quarentena aí. Às vezes a gente vê as igrejas locais muito preocupadas e corretamente, tá? Com dar cesta básica. Isso ajuda muito, trabalho muito bom. A gente está vendo essa quarentena aqui. Será que os membros da igreja precisam somente da cesta básica? Ele não vai conseguir pagar o aluguel com arroz e feijão. Como é que compra o gás para o fogão? Eu vou dar o macarrão pro cara e o cara não tem gás para fazer o macarrão. Adiantou o quê? Água, luz. Às vezes vai muito mais além. Produto de limpeza, e tem que tomar um banho, e tem que passar um desodorantezinho, tem que escovar os dentes, né? Então, essa questão vai muito mais além do que a comida. Outra questão, e o suporte espiritual? E o suporte psicológico? Espiritual a gente entende, tem pessoas para cuidar disso. Mas e o suporte psicológico? Pessoas que têm síndrome do pânico aí no meio dessa quarentena pode estar em crise. Pessoas que têm depressão, precisam de alguém ligando para ela, conversando, distraindo ela de vez em quando. Ou a própria pessoa que está passando uma necessidade financeira. Às vezes você não pode ajudar com dinheiro, mas você pode chegar lá, fazer ela se distrair um pouquinho. Então, como não está dando para ficar um na casa do outro, mas liga, bate um papo, chama no WhatsApp para ela esfriar a cabeça. Isso também é socorro. Pessoas que estão passando problemas seríssimos de relacionamentos, e sei lá, e aí você vai chegar numa situação, pô, vai lá, conversa com ele, estende a mão, empresta o ouvido para ele falar um pouquinho, desabafar. Isso também é socorro, socorro da alma. Então você vai ver que tem pessoas que são mais propícias a isso, a socorrer os necessitados. São pessoas que a gente vai ver que provavelmente recebeu esse dom de misericórdia, dom de socorro. E aí a gente chega no outro dom, que é o de contribuir. São pessoas que são mais, como a gente diz, mais mão aberta, são mais propícias a contribuir com os necessitados, com alguma questão da igreja local. São pessoas que são mais suscetíveis a isso. E a gente vai ter o dom de hospitalidade. Araújo diz o seguinte: o dom de hospitalidade é a capacidade especial que o Espírito Santo concede a alguns discípulos, capacitando-os a manter a sua casa e despensa aberta para socorrer de forma calorosa pessoas que necessitam de hospedagem e alimentação. Muito parecido com o dom de socorro. Só que já é uma questão de receber pessoas na sua casa. Já teve situações de eu receber pessoas assim. Até ente querido, né? Você
recebe, não, fica aqui, você não tá bem, fica aqui esse final de semana, a gente vai cuidar de você. Eu falo que eu gostaria de poder fazer mais, se minha condição desse. Eu tenho um carinho muito especial para uma pessoa que foi obreira na igreja que eu dirigi. Ela foi uma das fundadoras comigo e ficou até o último dia, ficou comigo 5 anos. E a casa dela, quando chove, às vezes entra água. Eu falei isso para muita gente já. Eu falo, se eu tivesse condições de espaço na minha casa, eu falo, fica lá. Ou então, se eu tivesse dinheiro, eu daria até uma casa para ela. Então, assim, a gente tem que ter condições de coração, quando eu falo, porque financeiro vai depender de pessoas para pessoa, mas a gente tem que ter um coração aberto em querer ajudar as pessoas. Isso é um papel de todo cristão. Claro que você não vai abrir a casa para qualquer um, a gente entende da realidade hoje do nosso dia, que não dá para você fazer isso por qualquer um, mas todo cristão, ele tem uma responsabilidade de exercer essas coisas que a gente está falando aqui: misericórdia, socorro, contribuição, serviço, a hospitalidade. Mas essas pessoas que receberam tais dons, elas são mais levadas, mais impulsionadas a fazer essas coisas. Então a gente começa a ver aí, nessa live rapidinha que a gente está fazendo aqui, sobre essa questão dos dons ministeriais. Nós falamos ontem sobre os 5 dons em Efésios 5 e estamos falando hoje dos demais dons ministeriais. Então uma live rápida, mas para você entender. E às vezes até você olha, caramba, eu acho que eu tenho esse dom aí. Eu falo que é muito importante você perceber qual dom Deus te capacitou, porque eu vou entender que a capacitação para um membro do corpo de Cristo é o dom dado pelo Espírito Santo. E não existe membro do corpo de Cristo que seja inútil. Logo, todos receberam um dom. Então é muito importante você perceber qual dom você tem. O meu plano daqui a pouco mesmo, eu vou encerrar essa live e vou fazer outra, falando sobre a igreja como agente transformadora da sociedade. E amanhã a minha ideia é, se tudo der certo, fazer uma live falando dos dons espirituais e depois falando sobre suicídio no meio cristão, tá bom? Então fica aí, dá um curtir, compartilha esse vídeo, vai lá no meu canal, gente, tô colocando os vídeos lá, tá bom? Essa semana eu tô fazendo vídeo todo dia, mas eu acho que semana que vem talvez a coisa já aperte para eu não conseguir fazer todo dia, mas eu vou estar compartilhando os vídeos mais pro passado e devo fazer vou ver como que vai ficar o meu tempo para a semana que vem, mas eu vou estar querendo fazer pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana a partir da semana que vem. E aí o que acontece? Então fica ligado no meu canal. Vou encerrar aqui, um forte abraço, bom ter você aqui comigo, dá um curtir, compartilha, e daqui a pouquinho mesmo eu vou voltar com a live falando da igreja como transformadora social, tá bom?